Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 5 e 6, que diz: Por que se não vendeu este óleo perfumado por 300 dinheiros e se deu aos pobres? E isto disse ele, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e trazia o que se lançava nela. Estamos diante de uma passagem, né, onde nós vamos estar falando sobre Maria ali, quando ela unge, né, com unguento os pés de Jesus. E a palavra do Senhor, ela disse que veio, pois Jesus, 6 dias antes da Páscoa a Betânia, ali onde estava Lázaro, aquele que havia morrido e que o Senhor tinha ressuscitado dos mortos, e fizeram ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro, um dos que estavam junto ali com ele, estava à mesa, o irmão de Maria e o irmão de Marta, Lázaro. Então, tomando então Maria, ela vai tomar ali uma libra de unguento, tem traduções que diz, que ela toma ali um arratel de óleo perfumado, de nardo puro, algo de muito preço. E ela ungiu os pés de Jesus e limpou os pés dele com seus cabelos, E aquela casa ela se encheu do cheiro do óleo, daquele óleo perfumado. E ali entra, quando Judas, ele olha tudo aquilo, Judas de Simão, o Iscariote, ele vai olhar, tudo aquilo e lembrando que Judas é aquele que iria trair Jesus. Aí ele diz: Por que se não vendeu este óleo perfumado por 300 dinheiro e se deu aos pobres? E no 6 diz: Isto disse ele não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Nós vamos ver que, embora Judas roubasse o que era ofertado, nem por isso o ministério terreno de Jesus, como um todo, estava corrompido. Então, Judas era o único culpado ali daquela situação. Então, da mesma forma, infelizmente, no dia de hoje, há pastores, tesoureiros de igreja, que faz o mesmo que Judas, que toma para si aquilo que foi dado de oferta, acumulando tesouros na terra, ao invés de investir no avanço do reino de Deus. Então, tais pessoas serão certamente julgadas por Deus e condenadas pelo crime cometido. Porém, não é certo dizer que todo o ministério da igreja está contaminado por causa de uma ou outra pessoa que faz isso. Se há pastores ladrões, então a solução não é apostatar da fé, e nem mudar de religião ou virar ateu, mas simplesmente se você mesmo. Devemos ser mesmo um exemplo, positivo em meio aos exemplos negativos. Então, ser o trigo, no meio do joio e deixar que Deus fará justiça sobre o joio. Então, apesar de Judas estar ali, metendo a mão na sacola, desviando dinheiro, trazia ali, o que se lançava ali, ele pegava, mas isso não passou impune. Se a gente for olhar, a vida de Judas, um homem ganancioso, um homem que, vendeu ali, vamos dizer assim, Jesus, na hora dele, por 30 moedas de prata, o fim dele foi uma morte trágica. Acabou se suicidando porque não tinha paz, porque ele, por toda a forma que ele vivia. Então, a pessoa que vive desse jeito tem uma falsa paz, E até mesmo, se isso jamais vai trazer, felicidade. Tudo que vem é proveniente de um roubo, é proveniente de desvio, tudo que até mesmo a pessoa recebe, e não era para receber, e que envolva a oferta, o dízimo da igreja, pode ter certeza que
essa pessoa ela não vai prosperar de maneira nenhuma. A pessoa vai viver uma vida atribulada e perturbada, né? Porque assim era a vida de Judas, né? E logo após que nós vemos na passagem, na mensagem, quando, na Bíblia, quando ele traiu Jesus, quando ele tenta devolver, voltar atrás já é tarde demais pelo que ele fez, né? Então é interessante nós focarmos nessa palavra. É um tema difícil de muitos falarem, muitos correm desse assunto, né? Porque é um assunto que ele mexe mesmo, né? Mas isso não quer dizer, isso não pode ser motivo para sair da igreja, isso não pode ser motivo para desviar, para virar ateu, né? Pelo contrário, é ser o joio, né? O trigo e meio ao joio, e deixar que Deus ele fará justiça. Esse texto ele continua, né, dizendo no versículo 7, disse, pois, Jesus, deixa para o dia do meu sepultamento, guarda isto. Versículo 8 ele diz, porque aos pobres sempre os tendes convosco, porém a mim não me tendes sempre, né? Jesus, ele, quando ele vai falar sobre os pobres sempre tendes convosco, né? Jesus não estava sendo contra a ajuda aos pobres nesta ocasião, mas apenas estabelecendo prioridades, né? Ele elogiou a oferta de uma moedinha da viúva pobre e rejeitou as grandes ofertas dos ricos, né? Então isso demonstra que Jesus não estava, né, ali, não era capitalista, né? Estava preocupado em receber, porque ele, da viuvinha pobre, ele recebe, daquele grande rico é rejeitado. Então isso é o sentido, né? Até mesmo a gente ter uma visão. Então Jesus ele sentia a compaixão das multidões, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Lá no livro de Mateus 9:36 ele fala isso, né? E multiplicou os pães e peixes. Então ele também pedia que se vendesse tudo e desse aos pobres, né? Lucas 18:22. Né? Tinha um fundo de onde tirava recurso para ajudá-los, né? João 13:29. Então, uma das marcas diferenciais do ministério de Jesus era que aos pobres é anunciado o evangelho, né? E até quando falava de salvação, Jesus se colocava a favor dos pequeninos e menos favorecidos. Quando disse que os que vocês fizeram, né, a algum dos meus menores irmãos, a mim fazem, né, isso demonstra o quanto ele favorecia, né, os pequeninos, né, aqueles que necessitavam. Então, o que estava em jogo, né, nesta ocasião não era ignorar os pobres, mas colocar a si mesmo como prioridade absoluta, né? Em primeiro lugar, vem o reino de Deus e a sua justiça, né, que ali estava na pessoa de Jesus. Em segundo lugar, vem a ajuda social na terra, né? Primeiro está a salvação da alma, e só depois vem o bem-estar do corpo. Então, há igrejas, né, que caem nos dois extremos. Ou elas quase não falam de salvação, porque falar de salvação tem que falar de renúncia, né? Não falam só de salvação, mas não ajudam os pobres, nem com uma moedinha. Então, a verdadeira igreja do Deus vivo é aquela que prioriza a salvação eterna, mas não descuida da ajuda social, né? Igrejas que ela cai nesses extremos, né, ao quais ela não fala de salvação e se transforma o quê? Em uma ONG, sem objetivos maiores. A igreja que não fala de salvação, que não fala de renúncia, né, ela não é uma igreja, ela acaba sendo uma ONG, né, uma organização não governamental, onde então, o objetivo ali é ajudar as pessoas, né, com alimento, com atendimentos específicos, né, e não com algo que seja a salvação da sua alma, né, porque essa verdadeira igreja, né, ela vai priorizar a salvação eterna,
mas não vai descuidar, né, da ajuda social. Vai continuar ajudando, vai ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres. Então, né, mais do que o alimento, né, para o seu corpo físico, né, para o bem-estar do corpo, é importante receber o alimento, né, que vai nos alimentar na nossa vida espiritual, né, que vai preencher esse vazio que um alimento ali, ele, no momento, ele vai, né, servir sim para o sustento do corpo, mas no que envolve a vida eterna, é importante, né, a gente falar. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, né, que você leia, que você medite e continue, né, porque o que Jesus fez ali, um grande exemplo, né, de um homem que passou nessa terra e atendeu e se preocupava, não só com o bem-estar do corpo, mas com o bem-estar também da vida espiritual, né, daqueles que ali estavam com ele, tanto que ele veio para os necessitados. E ele veio para aqueles que necessitam, aqueles que precisam dele. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, né, e possa viver esse evangelho do reino do Senhor Jesus. E sentir de compartilhar esse vídeo, compartilhe, né, com alguém, se o Espírito Santo de Deus te tocar, compartilhe, né, para que assim mais vidas, mais almas tenham contato com a palavra do reino do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.